Fala família Palmeiras, muito boa noite. Estamos aí trazendo mais um corte legal do Verdão pra vocês, um react aí, os comentaristas falando do Palmeiras. Crédito na descrição do vídeo, ESPN, Equipe FC aí com Pascoal, Craquezinho, com o Zé Elias. Crédito na descrição do vídeo, deixa o like pra fortalecer, tamo junto. Vozão fora é duro e o Palmeiras não é que voltou com empatinho pra decidir em casa e tal, voltou ganhando. E já eu vou trazer um tema que a gente tem que falar do Gustavo Gomes aí, que fez o gol. A gente já vem falando, a gente já vem falando dele há algumas rodadas, algumas semanas, mas vamos falar do jogo em geral para depois entrar nos personagens. Que triunfo importante no Palmeirasinho. Espetacular, eu concordo com você. Era o confronto desses times que são favoritos a título, o confronto mais complicado. O Ceará está aí fazendo um ano, início de ano campeão cearense. Inicia um Brasileirão, assim, o Pascoal falou no início do programa, é difícil jogar contra o Ceará no Castelão, a torcida é espetacular do Ceará, lota, incentiva, motiva, os jogadores estão motivados, o trabalho do Léo Condé é muito bom, do treinador, é um time bem organizado, estruturado, e você vê que o jogo foi equilibrado, né? Você pegar o jogo todo ali, um jogo difícil, truncado, pegado, muito intermediária, muita disputa ali no meio campo. E o Palmeiras é muito sólido, é muito forte, né? O Palmeiras já está assim, o torcedor, vamos ficar jogando só fora de casa, porque é uma sequência muito boa fora de casa, né? É um visitante, estava aí, né? Indigesto, seria folgado, porque o Palmeiras é difícil também vencer o Palmeiras, mesmo jogando em casa, as equipes, porque se der uma brecha, o Palmeiras tem, né, característica forte na bola parada, assim foi o gol do Gustavo Gomes, a boa batida do Estevão. Gustavo Gomes é o maior artilheiro, né, zagueiro, maior artilheiro da história do Palmeiras. Gustavo Gomes, maior número de títulos no Palmeiras, junto com outros jogadores. Você vai enumerar recordes do Gustavo Gomes, né, o maior estrangeiro, jogou mais jogos pelo Palmeiras. É um cara espetacular, pode ter vivido aí um momento de contusão, né, deu uma queda, mas eu acho que ele é líder do grupo, ele é referência no grupo, ele veste essa camisa do Palmeiras como poucos, né? Essa identificação. É um cara que gosta de estar no Palmeiras, teve propostas para sair, o Palmeiras também fez a sua parte, manteve ali. Acho que é uma peça fundamental. Eu assim, há muito tempo, o Murilo agora está no banco, mas há bastante tempo, essa zaga Murilo e Gustavo Gomes teve uma queda, mas há muitos anos, para mim, era a melhor zaga do futebol brasileiro. Por muitos anos aconteceu isso. Teve uma queda, o próprio Palmeiras também caiu um pouco. Mas assim, uma vitória importantíssima. Você voltar, vai jogar em casa pelo empate, e o Abel ainda rodando o elenco, dando minutagem para todo mundo. O Abel tem essa coisa de poupar jogando, né? Ele coloca para jogar, tira um pouco, controla os minutos para não desgastar todo mundo, e assim levando, ter o melhor fisicamente e tecnicamente dentro do campo. Então teve um tropeço contra o Bahia no Brasileirão. O Bahia está muito bem, o Zé Elias falou e eu concordo. Tá vendo, Zé Elias? Eu concordo com você também, tá? O Bahia está muito bem. Mas o Palmeiras espetacular. Grande resultado. E aí, Zé? Da hora que você bebeu a aguinha? Não. Eu falei acho que ontem aqui, eu não sei em qual programa, né? Que são tantos assim. Eu acho o Palmeiras... foi o dia que nós estávamos comparando Palmeiras e Flamengo. Sobre o elenco. Eu acho que assim, o Flamengo... Você sabe dessa aí, Zinho? Você tava, olha né? Pro seu lado aí, olha pro seu lado aí. Você tava, né? Você tava. Tem uma pessoa aí que, porra... Você tava. Era o Plirra, né? Que era o Plirra. Eu não tava. Era o Plirra. Esquece. Não tem nem comparação. Eu acho o Palmeiras... São características de elencos, são diferentes. Mas o Palmeiras eu acho que está ali pau a pau com o Flamengo. Também acho. Em relação a elenco hoje... Eu acho que o Flamengo tem alguns nomes que chamam mais atenção, que condicionam a gente a achar que o elenco é melhor. Você tem uma ou outra posição que eu acho que o Flamengo, tecnicamente, tem jogadores que são mais refinados, vamos dizer assim. Só que em comparação a isso, você tem um Palmeiras que é competitivo, assim... ao extremo. E aí entra um pouco a questão do Felipe Luiz, de poder tirar isso dos jogadores e tal. Mas a equipe do Palmeiras, impressionante.
É impressionante. Não, mas joga dentro, joga fora. A competitividade, a intensidade e a briga pelo resultado é o tempo todo. É o tempo todo. Você não vê jogador abaixar a cabeça. Pelo contrário, aí você tira o Emiliano Martins aos 80 e põe o Richard Rios. Atropela. Né? Aí vamos amanhã, semana, tá cansado. Tira o Richard Rios, põe o Aníbal Moreno, que também voltou a jogar bem. Nós estamos falando do Veiga fora. O Veiga tá fora desse time. Também é um jogador importante. Maurício voltou bem. Nós estamos falando de Paulinho, que daqui a pouco deve ser titular, que joga demais. Esse menino joga muito, esse menino. Daqui a pouco o Vitor Roque começa a encaixar em relação ao conhecimento, entendimento, não precisa correr tanto atrás dos zagueiros, vai ficar mais posicionado ali dentro da área, a bola vai chegar com maior frequência, começar a fazer gol, faz um, faz dois. Aí nós estaremos falando de novo de um centroavante com capacidade de seleção brasileira, porque quando estava no Atlético Paranaense era um jogador de seleção, porque era muito forte e jogava muito bem. A defesa, o Zinho acabou de falar, né, sobre a solidez da defesa, mas eu acho que essa defesa tem um jogador, e aí eu acho que o Gustavo Gomes é muito importante para essa defesa. Mesmo às vezes ele não jogando bem, o posicionamento dele, a orientação, a questão de referências e a organização que ele consegue através das instruções e de falar com os companheiros, o transforma em o principal jogador dessa equipe. Porque eu acho que assim, o Gustavo Gomes, quando joga, é uma defesa. Quando ele não joga, é outra. Não que deixa de ser sólida, não é isso, mas em termos de posicionamento, de entendimento. E ele, assim, ele teve um período ruim no Palmeiras quando ele precisou jogar pelo lado. Quando ele joga aberto para tentar correr atrás de atacante, sair para dar o bote, ele tem essa dificuldade. Ele não é esse jogador para fazer isso. Ele não é. Agora, quando você coloca ele centralizado, e aí para ele fazer a sobra, entender, posicionar zagueiro, sair jogando, ele é um monstro. Ele é muito bom porque ele posiciona os volantes, ele posiciona os zagueiros, chama os laterais. Ontem jogou o Vanderlan, boa parte do jogo, na lateral esquerda, depois entrou o Piquerez no lugar do Facundo Torres para fazer uma dobradinha de laterais pela esquerda. O Piquerez foi poupado ontem. O Palmeiras fez um bom jogo, mas pegou um adversário muito bom. Vai ter gente que vai perder jogo, vai perder pro outro lado. O Pedro Henrique, ele não teve direção no chute, mas ele estava bem posicionado. Aqui, talvez um dos primeiros lances do Ceará. Tava 0-0 o jogo. Se ele faz aquele, para mim foi o lance mais claro que o Ceará teve durante a partida. Depois duas bolas uma que o campo acaba atrapalhando o goleiro, porque o Everton vai na bola, a bola quica em cima dele, bate na mão dele e sai. Uma bola que vem cruzada da esquerda. E a outra que o atacante sai na cara dele, ele consegue dominar a primeira, a bola foge dele e ele vai atrás para tentar fazer a defesa. Foram esses momentos que eu vi o time do Ceará. O Palmeiras brigou o tempo todo. Isso é que é legal. Um time que não desistiu. Né? O Palmeiras tem qualidade de time grande e disposição de time pequeno. O Palmeiras tem a disposição, a vontade do time pequeno de jogar e tem a qualidade do time grande para jogar. Eu não, com todo respeito à opinião dos meus companheiros, o elenco do Flamengo é incomparável. Incomparável. Você discorda, né, Zé? Você discorda, né, Zé? Qualquer outro da América do Sul. É comparável, na sua opinião, né? Eu acho que sim. Você tem características diferentes de jogadores. São características diferentes. Mas a forma de jogar, por exemplo, se você colocar algum jogador do Palmeiras para jogar no Flamengo, ele vai conseguir jogar, vai ter uma certa tempo para entender e tal, porque é uma outra forma de jogo, né? Claro. Mas é comparável. Outra coisa e tal. O cara vai jogar. Agora, é incomparável? Para mim, é comparável? Para mim, o elenco do Flamengo é incomparável com qualquer outro elenco. Ô, Zinho, eles não estão se entendendo, Zinho. É incomparável ou o do Palmeiras dá para comparar? O do Flamengo é melhor. Não é incomparável, é melhor, é diferente. Todo mundo Obrigado, sim. no seu melhor. Não, mas ele falou que é comparável. Todo mundo no auge é melhor, mas assim, não é incomparável, não é muito melhor. É melhor, mas dá jogo. E já foi demonstrado isso, né? Os confrontos de Palmeiras e Flamengo, o equilíbrio que um ganha uma competição, outro ganha outra e tal. Aí vem a rivalidade, vem as camisas, vem a história desse clássico dos últimos anos, né? É o grande clássico, é o grande jogo, é o jogo mais esperado, é o jogo que todo mundo quer ver, é o jogo que a gente sabe que esses times vão chegar,
que vão disputar os títulos, podem até não ganhar um aqui, outro ali, mas no ano ganha alguma coisa. Então, assim, como há esse equilíbrio, eu não coloco como o Pascoal, incomparável, mas assim, peça por peça, opções, né? O Flamengo é melhor, acho o elenco melhor. Obrigado. Mas em certos momentos da competição, o encaixe, o trabalho dos treinadores fica muito parelho. Isso você pode transferir para outras equipes que estão se reforçando, que estão montando, né, a equipe. Então, assim, essa que é a coisa boa, né? Essa discussão que existe. Tá aqui eu, Pascoal e Zé Elias, né, divergindo, mas você acha que na rua também não acontece isso? No barzinho, o cara que está vendo o programa hoje, uns estão concordando, outros não estão, porque não há essa distância que o Pascoal fala. Isso eu não concordo com ele. Agora eu concordo com ele dizer que é melhor. E aí, Pascoal? Saia dessa se puder. Não, eu mantenho só a minha opinião. Não, Quer como? Eu não tenho como. Eu não tenho, assim. A minha intenção. Eu não tenho a intenção De convencer ninguém. de convencer ninguém. Passou essa O idade meu nível já, né, de pastor, convencimento é só eu me explicar, me expor aqui com as minhas ideias. Sim. O Flamengo é incomparável, gente. Incomparável! Caprichou no ar, foi bem. Então, o Flamengo é esse incomparável. O time do Palmeiras é muito bom. Por que essa carinha que você faz assim, que parece que não tá falando do fundo do coração a sua opinião? Não, é que eu tô Essa esperando carinha acabar o debochada. incomparável. Eu tô esperando os as, aquele sorrisinho assim. Bota o incomparável. Ó, a cara, Felipe, você não bota- fica nem Comparável. vermelho. Você não fica nem vermelho. Peraí, não, pera. Você não fica nem vermelho, rapaz. Bota lá, bota lá. Vermelho, Bota rapaz. lá, bota lá. Pera aí. O sorrisinho. Tem que estar na fechada, tem que estar na fechada. Pascoal na fechada. Incomparável! Tá vendo? Eu só tô esperando os as. Isso é muito bom, cara. Me desculpa. Mas de novo, cara. A gente precisa desses momentos pra ser feliz. Vamos lá, fechada no Pascoal. Vamos lá. O sorrisinho dos as. Esse volume dos as. Esse é gostoso? É isso que dá a motivação. É isso que os caras veem, a diferença do Flamengo pros outros. Né? Eu tô curioso. Esse é um artista! Esse é o Zinho. O que acontece é que... Muito obrigado. O Flamengo muito obrigado agora por essa sonoplastia. Essa foi perfeita. Bota de novo. Bota a carinha dele de novo. Bota a carinha dele de Esse é novo. artista? Esse é um Congela e coloca aí. artista! Muito obrigado. Isso ajuda muito. Aê, muito obrigado. Muito obrigado. Falando do jogo do Palmeiras ainda de ontem, Que eu Claro quero que o falar Vitor sobre a história do Abel. Você viu a Leila falando sobre o Abel, seleção. Peraí, já vamos mostrar. são duas coisas. Depois eu posso falar a respeito disso. Duas coisas. Quero ouvir. O Vitor Roque, né? A gente tá falando, o Vitor Roque não faz gol, o Vitor Roque não faz gol. O Vitor Roque não está fazendo gol, mas o Palmeiras está superando os adversários sem a necessidade dos gols do Vitor Roque. O Vitor Roque está passando por um momento de entendimento do como ele tem que se comportar. É diferente o comportamento dele do que ele fazia no Atlético Paranaense. No Atlético Paranaense, ele era o homem de puxar o contra-ataque para ter um companheiro de contra-ataque com ele. No Palmeiras, ele está fazendo um outro tipo de trabalho, de marcação na saída de bola do adversário, pressão no último homem da bola e volta muitas vezes para marcar o homem do lado do campo. Perfeito? Aí eu acho o erro, Pascoal. Aí eu acho um erro. Porque você desgasta um jogador. Se o Palmeiras volta com uma linha de 4, tem o Facundo, né, e tem o Felipe Anderson que volta, você tem que deixar o atacante um pouco mais inteiro, até para Às vezes ele volta a marcar pela esquerda, às vezes volta a marcar pela direita, às vezes volta para marcar por dentro. Eu acho que o atacante, especialmente ele que está se readaptando ao futebol brasileiro, né, eu acho que ele não ficou também muito tempo para perder tanto tempo assim, né? Eu acho que o desgaste maior dele tem que ser em relação a incomodar os zagueiros. Mas aí, Zé, porque aí há uma inversão de valores. Aí uma é a coisa orientação do treinador. Sim, então, perdeu a bola, aí... Vitor, marca igual o bote aqui. Isso eu concordo, que você perde a bola, você participa, mas assim, eu não posso tirar o melhor do meu atacante, fazer com que ele perca, né, a força e a qualidade que ele tem, porque eu vou desgastá-lo para correr atrás de E você acha que é por isso? Não acho que é só por isso. uma... Eu acho que assim, a composição, a forma como o Palmeiras joga, tal, isso faz com que ele se assim, você olha pro lado do cara tá correndo, você vai correr também. E o treinador do Facundo Torres, ele tá correndo igual doido. Você olha pro lado, tá o treinador do Palmeiras correndo. Exige isso. Sim. Né? Mas assim, eu acho que o Vitor poderia ficar um pouco mais próximo à área para trabalhar espaços curtos,
30 metros, 20 metros, 30 metros, explosão em cima dos zagueiros. Né? E quando o Palmeiras cria, é que assim, o Palmeiras tem um jeito peculiar de jogar muitas vezes, entendeu? Ele gosta de essa coisa de se defender, sair no contra-ataque, chamar o time adversário, medir forças muitas vezes. O Abel tem várias estratégias dentro de 90 minutos. O Abel tem essa capacidade e ele consegue colocar isso em jogo. O que eu acho assim, que a grande dificuldade que o Vitor Roque tem, pelo menos assim, é uma impressão que eu tenho, é que ele está jogando muito fora da área. As imagens que eu lembro do Vitor Roque, inclusive com a entrevista depois do próprio Gustavo Gomes, quando ele veio aqui para fazer o resenha, depois de um jogo contra o Atlético Paranaense, ele falou assim, o menino bate na gente dentro da área, ele domina a bola, gira, velocidade, você tem que... Né? O Vitor não está trabalhando dessa forma. O Vitor está trabalhando fora da área muitas vezes, participando, é participativo, ele ajuda os companheiros, ótimo, beleza. E aí faz parte do jogo do Palmeiras. Mas a qualidade que ele tem, que todos estão esperando, é marcar gols. Sim. Definição. Aí ele chega para finalizar, ele está cansado. Ele chega para finalizar, uma coisa é você pensar, outra coisa é o teu corpo obedecer. Então, esse desgaste que eu acho que o Abel tem que tentar encontrar um equilíbrio para ajudá-lo nesse aspecto, porque o Vitor Roque está ajudando o time. É o coletivo, que o Palmeiras sempre foi o coletivo muito mais importante. Mas em determinados momentos, para ele poder respirar um pouquinho e ter uma qualidade maior para finalizar. A história do Abel. Tem informação? Mas espera aí, vamos só mostrar a Leila. É uma tela que a gente tem em tela aspas com o que disse a Leila sobre procura ou não da CBF em relação ao Abel Ferreira. Temos, Fabricião? Vamos colocar. Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Nenhuma pessoa da CBF ou ligada à CBF procurou o Palmeiras para falar sobre o Abel. Aliás, eu tenho certeza de que se a CBF tiver interesse de fazer futuramente um convite ao Abel, o presidente Edinaldo vai me telefonar antes de qualquer movimentação. Fecha aspas. Presidente do Palmeiras, Leila Pereira. São duas versões desse fato, duas informações. Primeiro, quando houve a eleição na Confederação Brasileira de Futebol, existia uma grande especulação de que o presidente da CBF poderia levar ou o treinador do Flamengo, ou o treinador do Palmeiras, ou o treinador do Internacional. Nessa reunião dos presidentes de clubes e presidentes de federações, para a eleição do Edinaldo para a sequência de trabalho como presidente da CBF, ele foi reeleito por unanimidade, ele disse, e alguns dirigentes mais chegados a ele pediram a ele, e ele depois disse para os presidentes que se ele tivesse interesse em alguém, ele ligaria para o presidente do clube. Ele disse que se eu tiver interesse em um desses três, eram os 3 nomes que foram cotados. O treinador do Internacional, o Roger, o treinador do Palmeiras, o Abel, e o treinador, o Felipe, do Flamengo. Perfeito? Sim. Se ele tivesse interesse, ele ligaria para o presidente do clube indicado. Ele, presidente da CBF, faria isso. Uhum. Ao que eu sei, até onde eu estou informado, com alguns amigos que eu e o Zinho temos lá no Palmeiras, ninguém manteve nenhum tipo de contato. Mas é muito peculiar por parte de alguns clubes e até de confederações, no caso da CBF, no caso específico de Ancelotti, se vem Jorge Jesus, se o que vai acontecer, se é esse aqui, se é aquele lá, eles soltam o chamado balão de ensaio. Agora, como é que chama? Os garotos chamam de uma outra coisa, dão spoiler. Ah, tá. Joga para ver se é o SPP, Pascoal. Se pegar, pegou. Deixa, sabe como é aquele negócio? O Clube X deixou vazar a imagem da camisa, deixou vazar coisa nenhuma. Eles põem a camisa para ver se a torcida acha legal ou não. Não deixa. É igual esse negócio da camisa vermelha da seleção. Eles tomaram uma vaia sem tamanho, porque quem fez isso não sabe nem qual é a história da seleção brasileira e nem porque usou azul, né? Então, quando as pessoas fazem as coisas, elas precisam saber o que elas estão fazendo. É o mínimo que se exige, é que as pessoas saibam o que estejam fazendo. Mas lançam um balão de ensaio. Esse vazamento do Abel agora é tipo assim, vamos ver se vai colar, qual é a reação da torcida do Palmeiras, qual é a reação da presidente do Palmeiras, qual é a reação do Abel. E o Abel se manteve muito frio ontem de novo, né? Ele já tinha ido no último jogo, ele já tinha falado a respeito, e ontem ele se manteve frio novamente nessa declaração. Mas ontem ele deu um afago na bandeira, hein, Pascoal? Foi uma reação diferente das outras. Mas ele é inteligente, Zé. Ele não, eu sei, mas ele é um sujeito inteligente. Mas ele se manteve e falou, não, que ainda o
o objetivo dele é o Palmeiras. Então, como ele disse da outra vez, ele se manteve bem frio a esse respeito. Agora, se ele for... o Zinho sempre fala aqui, se o escolhido do Zinho é o Abel Ferreira. Né? O Zinho escolheria o Abel Ferreira para ser técnico da seleção brasileira. Eu acho uma ótima escolha também. Mas eu indicaria JJ. Mas é só a minha visão do fato. Não seria nem o cara do Ancelotti. Para mim, o treinador da seleção é quem conhece um pouquinho do futebol brasileiro, já rodou por aqui, já sabe como é que funciona, já comeu carne seca no Nordeste, já comeu churrasco no sul do país, já comeu um pinhão no Paraná, já Jorge Jesus já comeu tudo isso? Quem? Já, Pascoal? Jorge Jesus? Já andou por tudo isso aí, né, filho? Já andou por tudo isso aí. Pinhão é bom, bastante José. Tá chegando a época do meio do ano. Eu adoro também. Pinhão é bom, hein? Só pra ele, meio do pinhão agora do Paraná. Ô, Zinho, Jorge Jesus comeu tudo isso, Zinho? Acho muito. A ideia do Jorge Jesus é a minha ideia. Mas o Zinho tem a ideia do Abel. Eu não acho ruim. Não acho ruim. Mas é um balão de ensaio que está sendo solto aí para testar, entendeu? Vamos medir a temperatura? Sim. Entendeu? Vamos medir a temperatura, se está funcionando, ou botar um termômetro. Então eles soltam esses balões de ensaio e é exatamente isso que está acontecendo. O novo técnico da seleção a gente ainda não sabe, mas o antigo é Dorival Júnior, que fez a sua estreia pelo Corinthians. Então é isso aí, galera. O vídeo de hoje ficam por aqui. Quero agradecer vocês aí por estar deixando o like, por se inscrever no canal. Comente a sua opinião, o que vocês acham. Abel Ferreira deve ir mesmo à seleção brasileira. Lembrando que o Verdão aí tem contrato com o Abel até dezembro de 2025 e o Abel Ferreira aí ainda está em fase de negociação com o Palmeiras para renovar o seu contrato, tá? Mas essa especulação de seleção brasileira aí acabou um pouco pegando nós de surpresa, até porque o Abel Ferreira, ele é muito prestigiado no futebol brasileiro e se de fato mesmo chegar essa proposta aí, eu tenho minhas dúvidas se o Abel permanecerá no Palmeiras na próxima temporada, beleza? Comenta aí sua opinião, o que vocês acham, o que o comentarista falou. Pascoal falou também que o Flamengo é incomparável acima do Palmeiras, de outros clubes aqui na América do Sul. Eu acho que o Flamengo tem um baita time, sim, um grande elenco. Mas o Palmeiras já provou várias vezes, mostrei a foto aí durante o vídeo. E não é jogador que manda, não. O que manda é raça e dedicação em campo ali, jogando o jogo certinho. Então o Palmeiras já jogou contra o Flamengo várias vezes, bateu de frente, já vencemos campeonatos em cima do Flamengo, inclusive, como já perdemos também, faz parte do futebol. Beleza? Mas aí eu acho que o Pascoal tá muito emocionado com o Flamengo. Quero ver quando o Flamengo começar a tropeçar novamente aí. Já tropeçou já, né? Algumas rodadas. Então o Palmeiras aí e o Flamengo estão páreos aí para levar Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores. São grandes elencos. Mas surpresa no futebol sempre existe. Pezinhos no chão e vamos pra cima aí de qualquer adversário. Fechou? Deixa seu comentário, seu like, se inscreva no canal. Um forte abraço. Avante palestra aí. Avante Palmeiras.